Olá, pessoal. Todo mundo animado para a segunda semana? Uhum. Então, semana passada a gente falou sobre a consulta clínica, né? Algumas dicas, algumas características. E hoje, então, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico clínico. Alguns detalhes também, eu sei que vocês todos já sabem de tudo que eu vou falar, né? Mas para a gente relembrar alguma coisa. Então, reflexão da semana. Medicina é a arte, é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade, ou seja, nunca teremos certeza de nada nesta vida, né? Então, assim, vamos pensar. Durante muito tempo, e ainda existe isso hoje, as escolas de medicina, elas foram muito baseadas no ensino dentro de um hospital, né? O hospital, escola. Que não está errado, obviamente que não. Mas os alunos, então, iam fazer a prática predominantemente nesse ambiente, onde nos ambulatórios secundários, nas enfermarias, né? E são lugares onde as situações não são tão simples e tão comuns assim do dia a dia, né? Porque pensa, se o paciente está no hospital é porque já não é algo muito simplesinho que ele tem, né? E aí a gente cria o mito de que a gente tem que saber essas doenças diferentes, raras, exóticas, é a síndrome de chá, sei lá eu o quê, aquele bando de nome, e a gente fica decorando e achando lindo saber todas as características daquela síndrome. Porém, quando a gente sai da faculdade, independente da profissão que você for escolher, acho que só intensivista que não, enfim, né? E patologista, mas enfim, nós vamos lidar com uma população em geral. E na população em geral, não são as coisas raras que acontecem mais, né? E nem mais graves, graças a Deus. Ou seja, fora do hospital, no ambiente primário, ambulatorial primário, primeiro contato, as doenças, graças a Deus, são mais simples, é, são de menor porte, né? Quer dizer, a pessoa não fica se sente tão mal assim, elas são benignas, geralmente autolimitadas, né? Pensa num resfriado, né? Tem começo, meio e fim. Então, geralmente elas melhoram sem precisar de nenhum remédio, né? Então você vai ter como médico só fazer uma medicação aí sintomática, né, para ajudar a pessoa a passar por esse momento. A clínica ela não vem dizendo, né, o paciente não vem dizendo o que tem escrito, né, na testa. Então, às vezes a gente não vai saber o que é. E muitas vezes a situação, a doença vai acontecer, vai começar, vai terminar e a gente não vai saber o que era. E vai ficar, né, por isso mesmo, certo? Então, sabendo disso, qual é o nosso desafio pensando em médicos generalistas, que é o que vocês vão ser quando saírem da faculdade? E como saúde na atenção primária, médicos de família. É a gente identificar aquela pequena parcela da população que vai precisar de um aprofundamento ali na investigação, que vai ter algo que possa ser grave. Então, a gente excluir as coisas graves, né? Então, qual vai ser o nosso desafio? Diferenciar uma cefaleia tensional primária, que é a maior parte das cefaleias, né? De um tumor cerebral. Então, ou, por exemplo, um paciente com sangramento, sangue nas fezes, por exemplo, diferenciar uma hemorroida sangrante, aqui no caso tem as duas, interno e externo, de um tumor também, né, de um câncer de intestino que sangra. Ou ainda um paciente que apresenta um quadro de tosse subaguda, crônica, a gente diferenciar de uma alergia, um processo alérgico, de um tumor no pulmão, né, um câncer de pulmão. Então, para isso a gente tem que ter muito conhecimento. Então, por isso que não pense que o generalista sabe pouco, tá? Ou sabe as coisas superficialmente. Ou seja, aquele paciente do seu consultório primário, tá? Atenção primária, que você tem a oportunidade de ver, de ter retornos, acompanhar ele ao longo do tempo, longitudinalmente, nós podemos ser assim um pouco mais conservadores, mais simples, né? Não ficar pedindo tanto exame se isso não vai mudar muito a sua consulta, não ficar investigando muito ou dando muito remédio
desnecessária. Por quê? Porque, como eu falei, geralmente a situação vai ser benigna e isso vai gerar um sofrimento, né? Porque quanto mais exame você pede, mais o paciente fica com medo de ter algo grave. Nossa, né? Eu devo estar morrendo, tá pedindo tudo isso. Mais ele vai gastar com os exames, por exemplo, ou ele vai pagar, ou o plano de saúde vai pagar, ou o sistema vai pagar, né? O SUS. E mais risco da gente causar algum dano vai ter, né? Uma biópsia desnecessária, algum procedimento invasivo, enfim, que cause algum problema e que não precisaria acontecer. Mas, usando um exemplo mais simples, né? Então, imagine se para todo quadro de resfriado, né, quadro respiratório, de uma dor de garganta, a gente desse antibiótico assim, sem pensar muito, mesmo que não tenha sinais de infecção bacteriana, o que isso ia gerar? Não ia ajudar em nada, né? Porque não ia ter nenhum benefício. Ia gerar bactérias resistentes e, de novo, gasto necessário, seja o paciente comprando remédio, seja o sistema fornecendo remédio e o mal-estar do paciente, né? Que imaginem tomar um antibiótico aí por uma semana, o intestino vai agradecer, né? Vai ter uma diarreia, por exemplo. Ou seja, a gente tem que pensar complicado, no sentido de ter entendimento, conhecimento, né, suficiente das situações. Conhecimento de leitura mesmo, de estudo. Mas agir com simplicidade, certo? Então vamos simplificar. Quando a gente pensa no diagnóstico, bem, a gente tem que pensar o quê? Que antes do diagnóstico vem o problema. Por que temos que pensar isso? Porque às vezes o problema não é exatamente o que a pessoa está falando, verbalizando, não é exatamente o sintoma, mas algo por trás, nas entrelinhas. Então, às vezes, um pretexto para ter atenção, às vezes o paciente está com alguma ansiedade que ele não consegue falar, e aí ele fala outros sintomas, ou ele não consegue expressar direito, né? Ou algum medo, né, de que a doença seja grave, de que algo grave esteja acontecendo. Aí vale lembrar da medicina, né, centrada na pessoa, para tentar pegar mais essas pistas né, dessas situações, tá? Então tá, para fazer o diagnóstico, beleza. O que a gente tem de recurso? Anamnese, óbvio. O exame físico, muito bem. O exame complementar, ok, todo mundo já sabe disso. Mas nós temos também, no caso da atenção primária, a chamada demora permitida, tá? Que é um recurso muito legal. Então vamos só, claro, eu não vou explicar tudo para vocês, que vocês já tiveram isso, a habilidade 1 e 2, né? Mas só para lembrar, a anamnese é a maior responsável pelas chances de diagnóstico, né? Então, mais ou menos lá 80, 85% do diagnóstico a gente já consegue só na anamnese. A gente já consegue fechar, né? No exame, isso na clínica médica, né? Não na especialidade. O exame físico, mais ou menos 10% do diagnóstico, né? E o que a gente precisa, só um detalhe do exame físico, a gente precisa entender? Que quando a gente vai fazer o exame físico no paciente, a gente não quer só achar o que é normal e o que é anormal. Porque muitas vezes o anormal, ele não tem nenhum significado, tá? Então a gente tem que ter essa noção do que eu tá procurando diante da anamnese que foi feita, certo? Então, por exemplo, um achado casual, um sopro sistólico numa criança assintomática. Isso é um achado, é anormal, certo? Mas não é ruim, não é doença. Só que se a gente não sabe disso, a gente faz aquele pampeiro, né? Pede um monte de exame, a família fica desesperada e é desnecessário. Então, nós temos que ter esse entendimento. Agora, exames complementares, bem, o nome, né, já diz, é complementar, ele complementa o que já foi feito na anamnese e no exame físico, óbvio, né, ou seja, somente lá 5% do diagnóstico vai ser gerado através do exame complementar. Ui, aqui pulou uma linha, mas tudo bem. Ou seja, se a gente ficar usando sem critério, o que isso vai gerar? Custo, né, custo ou para o paciente, ou para o plano, ou para o
Sistema, ansiedade, como eu já falei, né? O paciente vai ficar achando que tem alguma coisa. Um erro muito comum, que é o menosprezo pelo exame clínico, ou seja, não vou nem examinar, vou logo pedir um raio-x, tá? Não tô falando assim de uma emergência, não é isso, tô falando no clínica geral, né? Então a gente nem coloca mais o paciente no leito, na maca, porque vai pedir exame mesmo, então não vai fazer diferença. Isso é ruim, né? E o engarrafamento é no sentido assim, quanto mais exame eu peço, mais fila vai ter para fazer exames. Pensando num SUS da vida, né? Por que que demora tanto para fazer, para chamarem para fazer ultrassom? Porque tem muita gente na fila, né? E assim vai. Atraso no diagnóstico, o que seria isso? Uma situação em que eu já tenho que intervir, eu já tenho que entrar com antibiótico, por exemplo, e não, vou ficar esperando o exame, né? Se o exame vier tal, eu faço, mas aí não dá para esperar, né? Então isso é ruim. Ou fazer um diagnóstico equivocado. Que seria isso? Por exemplo, a mesma coisa do exame físico. Você pede um exame e naquele exame vem alguma alteração que é um achado de exame, um achado casual, né? Vamos exemplificar. Um paciente com dor lombar que vem para você, tá com dor lombar e tal, não tem nenhuma bandeira vermelha, não tem nenhum critério de gravidade, mas você pede um raio-x, né? Mesmo sabendo que 95% é de origem mecânica muscular, né? Mas você vai lá e pede. Aí vem, no resultado de raio-x, vem lá um bico de papagaio, um osteófito, né? Uma tortuosidade. E aí você fala, pronto, viu? Achei a causa da sua dor lombar. É por isso que você tem. Aí pronto, aí o paciente eternamente vai ser o que tem problema na coluna, né? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Então, e aí você deixa de mandar o paciente para uma fisioterapia, orientar a postura, né? E passa a tratar aquele exame, né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Então, temos que lembrar que nenhum exame clínico ou paraclínico, né, que é o complementar, tem ao mesmo tempo 100% de sensibilidade e 100% de especificidade, certo? Agora falando da demora permitida. Então, agora, não estou falando de UPA, tá? Vamos falar da atenção primária, que é uma situação onde a gente não precisa ter pressa, né? Não é uma emergência, óbvio, senão estaria na UPA, né? Nós vamos ter o acompanhamento gradual daquele quadro clínico. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode, digamos assim, dar um tempo na situação, né? Pedir para o paciente retornar, ou falar para ele, olha, hoje vamos tratar isso, aquilo, e a sua outra queixa, né, que não é a nossa prioridade agora, a gente vai, na próxima consulta, nós vamos falar sobre ela, tá? Não querer resolver tudo numa situação só. Então a gente tem que pensar, naquele momento, é urgente? Não. Dá para esperar? Dá. Então quanto tempo eu posso esperar? Uma semana, um mês, né? Então vamos esperar. Vamos fazer a demora permitida, tá? E por que que a gente tem que ter essa noção? Porque é muito comum pacientes que vêm com múltiplas queixas e que falam várias coisas e a gente fica perdido. Então a gente pode fazer essa seleção e falar para o paciente, olha, agora a nossa consulta acabou, então vamos fazer isso, e a outra na consulta que vem, na semana que vem, no mês que vem, né, nós vamos então investigar essa sua outra queixa. E durante esse tempo, nós podemos estudar melhor o caso, revisar o caso, né? E poder, às vezes, fazer uma pesquisa melhor de algo que a gente está com muita dúvida, não está sabendo muito como agir, ok? Então, essas são as. Eu acho que de todas essas que eu falei, a demora permitida é o que a atenção primária nos permite, né, fazer. E é uma aliada, então, que é o que eu acho que é mais legal para ser feito, ok?